Nós vamos para a predileção dos pais por um dos filhos. A Bíblia diz que Isaac casou com 40 anos de idade. 40 anos. A cultura judaica não é assim, né? Hoje se casa bem mais cedo um pouco. A cultura brasileira também se casa bem mais cedo. Mas como o povo daquela época vivia muito, né? Ele casou com 40 anos de idade. Rebeca, ele casa com Rebeca. Rebeca era uma mulher ativa, ágil, inteligente, rápida, certeira. Enquanto Isaac, ele tinha aquela característica de homem. O homem, ele é calmo, né? Tranquilo, querendo dormir todo o tempo. A anestesia que deram no éter para tirar uma das costelas de Adão ainda continua no homem. A maioria dos homens é assim: sentou numa cadeira e começa a cochilar. E Rebeca, ela era estéril, não tinha condições nenhuma de gerar filhos. Ela traz consigo o mesmo problema da sogra, da mãe de Isaac. Sara também era estéril. E a gente fica observando, a promessa está na vida de quem está estéril. O estéril tem a promessa. E a Bíblia deixa bem claro e evidente que Isaac orava pela esposa para ter filhos, porque filho na cultura judaica, pelo menos nessa época aqui, era status. Quem tivesse filho, mais e mais status tinha. Particularmente, para mim, a cultura brasileira é muito desordenada, né? A cultura brasileira é assim: a pessoa, quanto mais pobre, mais tem filho. Quanto mais rico, vai ter menos. Devia ensinar para as pessoas que esse negócio de ter filho, a terra já está cheia, né? Não há necessidade de ninguém ter 12 filhos, 6 filhos. Por isso que o programa do governo, ajudando vidas que têm muitos filhos, incentiva as pessoas a terem mais filhos ainda. Isso dói muito no coração, porque você vai lá, né, compra o ovo de chocolate para o seu filho e tem lá 6, 7, 8 crianças na casa daquela mulher pobre, uma pobreza terrível, e a criança não sabe nem o que é gosto de um pedaço de chocolate. Eu acho que isso é opinião minha, não tem nada a ver com Bíblia, nada a ver. Minha, eu acho o seguinte: o governo devia, toda mulher pobre, sem condição nenhuma, teve o segundo filho, o médico vai lá e casca. Vai ser feliz pro resto da vida. Eu estava em um lugar assim, onde vende chocolate, uma mãe estava falando. Quem
quem ia dar a lição de predileção dos pais por um dos filhos? Eu, né? Estava estudando a lição, a mulher chegou perto de mim. Eu vou levar esse ovo aqui, mas eu não vou levar para o outro menino, não. Vou levar para o mais velho, porque o mais velho, e eu só escutando ela falar. Eu acho o seguinte: se você tem 2 filhos, se não pode levar para os 2, não leva para nenhum. Vai batendo no coração do filho mais novo uma revolta, uma tristeza. Você tem 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos. Se é de comprar um presente para um, compra para todos. Se não pode comprar para um, não compra para o outro. É assim. Para não criar problema, não criar tristeza, não mexer com o psicológico. Mas enfim, Isaac orava pela esposa e passou 20 anos esperando o milagre acontecer. 20 anos de oração esperando o milagre acontecer. A esposa do pai era estéril. A esposa do filho era estéril. E você fica, né, pensando, como é que pode o pai Abraão cheio de promessas, o filho cheio de promessas, estéril, uma terra seca. A Bíblia diz, mais ou menos, apresenta as características de Isaac como uma pessoa pacata. Aquele cara não agitado, não agressivo. Enquanto Abraão pegava as armas e ia à guerra, Isaac era o tal do deixa para lá. Deixa para lá. Isaac era tão calmo, tão tranquilo, que ele herdou do pai Abraão poços, e é poço de água, e água no deserto vale ouro. Mas quando os inimigos chegavam e tomavam o poço dele, ele não brigava, ele ia cavar outro. E quando os inimigos chegavam e aterravam o poço dele, ele não brigava, ele cavava outro, ele mudava para outro lugar. Era um homem pacífico, um homem da paz, tranquilidade. Por isso que Isaac, na tipologia bíblica, ele simboliza Jesus. Rebeca simboliza a noiva, a igreja, e por aí vai. E os 2 filhos simbolizam o quê? Jacó e Esaú. Um, aquele que valoriza a graça, e o outro, aquele que despreza a graça salvadora de Cristo Jesus. Então Isaac, ele era tão pacato, tão tranquilo, que ele passou a vida toda em Canaã, enquanto Abraão era um nômade, peregrino, era para lá, para cá, para lá e para cá. Isaac não, Isaac era um cara sossegadão, tranquilão, não gostava de confusão, nem muito menos de sair do seu lugar. Muito diferente de Abraão, que peregrinava muito, e muito diferente de Jacó, que era o exímio peregrino. Isaac gostava de estar só em um lugar. Ele não brigava, ele ia embora. Abraão brigava. Lembra de Ló? Lembra quando ele foi lá na batalha dos reis resgatar o seu sobrinho? Então ele brigava. Isaac não brigava. Jacó brigava. O cara chegou até a lutar com um anjo. Isaac não. Isaac era um homem de
de oração. Isaac era alvo de promessa. E você lendo a Bíblia e olhando a biografia de Isaac, você vai entender que Isaac era um exímio cara para saber esperar as promessas de Deus. Ele é tão inteligente, sabia esperar tanto, que o pai dele, o pai Abraão, agoniado um pouco, junto com Sara, deu um jeitinho na promessa, porque Sara era estéril. Aí Abraão toma o conselho de Sara e dá um jeitinho na promessa e se deita com Agar. Isaac não. Isaac não deu jeitinho em promessa, não pulou janela, não ficou agoniado, não arrumou ninguém. A cultura permitia, mas ele não seguiu nada de cultura, nada de outros escritos, nada disso. Ele esperou no Senhor. Isaac esperou no Senhor. Por que ele esperou no Senhor? Porque o pai dele contou o que aconteceu com Agar. A mãe dele contou o que sofreu com Agar. E Isaac sabia que estava passando pelo mesmo caminho, pelo mesmo deserto, pelo mesmo vale. E ele deve ter dito para Rebeca: Rebeca, nós vamos esperar no Senhor. Pode dar 30 anos, 40 anos, 50 anos, uma hora você engravida. Vamos esperar no Senhor, porque o pai não esperou e cometeu erro com Agar. A mãe não esperou e cometeu erro com Agar. E sofreram muito por causa de Agar. E eu não vou arrumar uma Agar na minha vida, porque a gente aprende com a história dos outros. E Isaac conhecia Ismael, o parte de pai. Conhecia. Isso é tão notório que no enterro de Abraão, quem estava presente lá no cemitério, na caverna, no campo de Maquipela, era Isaac e Ismael enterrando Abraão. Mas do jeito que Isaac aprendeu com o erro do pai, o erro da mãe, tem muita gente que não aprende, né? Ele continua caindo no mesmo erro. O pai comete um erro, o filho comete um erro, o neto comete um erro, o bisneto comete o mesmo erro. Isaac, alvo de promessa, aprendeu a esperar. E de Isaac nasce Esaú e Jacó. São filhos, frutos de orações. Isaac orou 20 anos, mesmo fazendo parte dos planos de Deus, mesmo fazendo parte das promessas de Deus, do propósito de Deus, mas ele orou 20 anos. Tem crente que quer orar 20 dias e abalar a terra, né? Ele quer orar 20 dias e ver o trono de Deus e conhecer os mistérios de Deus. Ele jejua 2 dias, já quer encontrar com o arcanjo. O cara orou 20 anos. Você sabe o que é isso? 20 anos. Sem a mulher engravidar. 20 anos. Filho de uma grande promessa. Qual é o mal dos crentes hoje em dia? Não sabe esperar, é tudo agoniado. É uma agonia. Espera, irmão. Se acontecer, é porque Deus se agradou de nós. Se não acontecer, Deus não quer. Nem aí. Isaac orou e recebeu porção dobrada. Nasceu gêmeos. Jacó, ele era liso. A Bíblia diz que Jacó era liso, era igual índio. Se bem que hoje no Brasil está cheio de índio de barba. Mas índio não tem barba, nem tem cabelo no peito. Índio é liso.
O verdadeiro índio é liso. Hoje no Brasil tem índio até com cabelo afro. Índio não tem cabelo afro. É tudo liso. Até o cabelo é liso. Não tem barba, não tem bigode, não tem nada. Então Jacó, ele era liso. Todo liso. E ele nasce agarradinho no calcanhar do irmão. O irmão era todo cabeludo. Conhece aqui o ator lá da Globo, Tony Ramos? Esaú. Só que Esaú, ele era vermelho. E o pelo dele era ruivo. Mas todo cabeludo. E ele nasce agarrado no calcanharzinho do irmão. Que na realidade o significado do nome Jacó não é enganador, trapaceiro, ladrão, estelionatário, nada disso. O hebraico traduz o nome Jacó, significa aquele que agarra no calcanhar. Só isso. O restante aí fica por conta de pregador. Ele era trapaceiro porque ele aprendeu com a mãe. A mãe é que ensina os filhos a serem o que são. A mãe, Rebeca, ensinou ele a trapacear. Vai lá, se veste de Esaú, fala como Esaú, mente que é Esaú e ganha a bênção de Esaú, que não precisava nada disso. A única coisa que Esaú, como filho mais velho, ia ter era a bênção da primogenitura, ponto final. Mas a bênção profética, a bênção de o maior dominar do menor dominar o maior, a bênção profética, a bênção de ser grande, estava na vida de quem? Jacó. Não precisava ter tomado primogenitura de ninguém, não precisava disso, ter mentido, ter se vestido, ter fingido que era Esaú para enganar o pai que já estava quase cego. Então, não é que o nome Jacó é trapaceiro, o nome Jacó significa aquele que segura pelo calcanhar. O que faz ele ser trapaceiro é que a mãe ensinou Jacó ser trambiqueiro. É o pai que ensina o filho a ser trambiqueiro. É a mãe que ensina a filha a ser o que é. Se o teu filho é alguma coisa, a culpa é do pai e da mãe, que não soube administrar, que não soube educar, que não soube ali fazer a educação. Pai e mãe, a responsabilidade está no pai e está na mãe. A Bíblia diz o quê? Ensina o caminho que o menino deve andar. Ensina. Quem é que tem que ensinar? É o povo de fora? Não. É o pastor? Não. É a pastora? Não. É a igreja? Não. Quem ensina é pai e mãe. Se o pai não ensina, quem é que vai ensinar? A mãe não ensina, quem é que vai ensinar? A culpa é do pai, a culpa é da mãe. Ponto final. A responsabilidade é dos pais. Então Jacó era trambiqueiro por causa da mãe. Esaú era do jeito que era, culpa do pai. Em vez de colocar o menino para cultuar dentro da igreja, fazer o altar, vamos cultuar Esaú, vamos cultuar. A Bíblia diz claramente, Jacó Isaac era conquistado pelo negócio. E falta faz uma escola dominical. Coloca o texto de ouro ali. Isaac era conquistado por quê? Lê o texto. O que era que conquistava Isaac? Pança, gula, comida.
Tem gente que a comida para ele é a prioridade da vida. Vale mais do que Jesus, vale mais do que a igreja, vale mais do que o culto. Quer ver? Domingo que vem pela manhã tem um churrasco lá na minha chácara. Aí o crente veio dizer assim: não, eu tenho escola bíblica dominical. Depois da escola bíblica dominical, a gente faz qualquer negócio, mas eu tenho escola bíblica dominical. Ele fala isso? Fala? Ele troca o culto pelo? Com certeza. Ele troca o culto pelo aniversário, ele troca o culto pelo churrasco, ele troca o culto pelo almoço, ele troca o culto pela janta, ele troca o culto pelo café, porque para ele o que vale é o estômago. Ele pensa com a barriga, ele não pensa com isso aqui. O que é que Isaac devia ter feito com esse menino? Isaac amava a caça. O prazer de Isaac era comer. Aí botou o menino dentro do mato, criou muito errado. Abraão criou ele assim? Abraão criou Isaac assim? Vocês não lêem Bíblia? Abraão criou Isaac assim? Abraão, em todo lugar onde chegava, construía fazia uma igreja. Ensinou ele a orar, ensinou ele a cultuar, ensinou ele a ser crente. Ensinou tanto ele a ser crente que ele era um homem de oração. Mas ele, em vez de criar um neto na pegada do pai, cultuando, fazendo altar, sacrifício e igreja, ele botou o menino para caçar. O que é que tem a ver caçar com igreja? Tudo a ver. Uma coisa é você priorizar as coisas de Deus, outra coisa é você priorizar as coisas desta vida. Caça é coisa de Deus? É coisa dessa vida. Aí a outra aqui, a mãe, em vez de pegar o menino e ensinar para ele o beabá da Bíblia, Deus, o Deus de Sara, o Deus de Abraão, não. Colocou o menino na beira do fogão, ensinou ele a ser um masterchef, cozinhar, limpar a cozinha, fofocar, trapacear, escutar a conversa de Isaac pelas paredes, contar para a mãe. E assim criaram os filhos totalmente errados, longe de igreja, longe de culto, longe de tudo. Irmão, bota uma coisa na tua cabeça. Empurra teus filhos para dentro da igreja. Ele vai achar ruim, ele vai resmungar, ele vai botar cara feia, ele vai amuar, mas lá na frente vai se tornar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, porque quem empurra filho para dentro de igreja é pai e mãe, é pastor. Eu vejo teus filhos na igreja, maldoa a pai do Senhor, a pai da senhora. Quem está com um filho dentro de casa é o pai, sim ou não? Quem está com um filho dentro de casa é a mãe, sim ou não? Coloca o teu filho na presença de Deus. Não tem culto na igreja? Faz um culto doméstico dentro de casa, prioriza Deus, fala de Deus para ele, ensina ele a ser crente. A gente ensina, faça a sua parte. Se quiser seguir, amém. Se quiser ser crente, amém. Se quiser se tornar um homem de Deus, amém. Se quiser se tornar uma mulher de Deus, amém. Ninguém obriga ninguém a fazer nada. Faça a sua parte, como pai e como mãe. Ensine e ponto final. Eu mando oração para vocês pela madrugada? Manda ou não manda? Pois é. Antes de dormir, 10 horas da noite, o Samuel manda uma oração para mim. Jesus te abençoe, Pai.
abençoe os irmãos, eu estou aqui orando, de jeito, Deus Jesus. Palavras convencem, exemplo arrasta. Se puder tiver grande, se vai se tornar um homem de Deus, é com Deus. Minha parte eu estou fazendo. Eu faço a minha parte. Estou fazendo. E eu errado. Esse aqui, o Deus dele era o estômago. E essa aqui, o Deus dela era trapacear. Rebeca era fingida, cheia de... Conhece gente assim? Cheia de maracutaia, cheia de rolo, que era cheia de rolo. Colocou o menino em situações difíceis, tão situação difícil que depois que Isaac abençoa ele na mentira, esse cara aqui quer fazer o que com Jacó? Quer o quê? Matar. Então jogou um irmão contra o outro. E se Jacó não corre, seria mais um Caim e Abel. E tem mãe que joga um filho um contra o outro. Vigia, que dependendo das suas atitudes, das suas práticas, você está jogando um filho contra o outro, e termina acontecendo uma desgraça. Tem mãe que joga uma filha contra a outra. Vigia nisso. A Bíblia tem seus exemplos para a gente aprender e não cometer os mesmos erros. Mas a Rebeca também era uma mulher de oração. E ela orava e Deus respondia. Está no texto. Ela orou, perguntou e Deus disse: Rebeca, fica tranquila. Vai nascer gêmeos, 2 nações. O menor será o maior do que o primeiro. Agora, ela, em vez de guardar a promessa em silêncio, como Maria, e deixar acontecer, não! Inventa, ultrapassa. O código de Hammurabi diz que a mulher estéril poderia ser abandonada ou substituída. Isaac não seguiu o código de Hammurabi nenhum. Não foi influenciado por código de Hammurabi. Ele aprendeu com o erro do pai e da mãe que na vida dele não iria entrar outra Agar. E por essa obediência e espera nasce a porção dobrada, gêmeos. E naquela época gerar filhos era bênção, era status. Se a pessoa não gerasse filhos, era amaldiçoada. Aí nasce Esaú, forte, cabeludo, que é o pai dos edomitas, aquele cara bruto, da terra de Edom, vermelho. Mas a Bíblia chega a chamar Esaú de profano, porque ele pega a primogenitura e troca pelo prato de sopa. E tem tradução bíblica que diz que ele vendeu a bênção de Deus. E tem crente hoje trocando a bênção por algum prato de sopa? Tem crente hoje vendendo a bênção por algum prato de sopa? Claro que tem, irmão. Tem gente que vende a bênção, troca a bênção por um copo de água. Nem de refrigerante é.
A casa de Isaac era dividida. Duas leis, duas maneiras de educar. Jacó era liso, suave, e aí o pai dos israelitas. Uma casa com 2 pesos e 2 medidas, o pai de família fala uma coisa, a mãe vai lá, desmancha. Que moral esse homem tem? Não tem moral de nada, é um banana, é um pamonha, é um Zé Ruela, um Zé Ninguém, é dominado pela mulher. Isso para o homem é a morte. Mas tudo isso porque quebra princípio bíblico. A Bíblia diz o quê? Que o homem, a Bíblia diz o quê? Que o homem é o quê? O cabeça, o chefe, o cara que fala e a água parou. Aí a mulher que não segue Bíblia, que não é submissa, que não é obediente, que não é crente, que gosta de quebrar princípio, o que é que ela faz? O marido dá uma ordem e ela desmancha. Ela desmancha porque ela quebra princípio. E toda casa que quebra princípio, ela não é abençoada, ela não tem a bênção de Deus. É os princípios cumpridos que a bênção de Deus cai sobre a família. O pai fala: não vai, você não vai sair. Você não vai sair. Saia para você ver. Você não vai sair. Aí o que é que a mãe faz? A Rebeca. O cara vai dormir. Ela pega lá a menina, chama. Sai. E a menina sai. Vai para a balada. Meia-noite. 6 meses depois está com diploma. 9 meses. Culpa de quem? São essas coisas. A Bíblia não está dizendo que o chefe da casa é o cara. Falou, parou. Então Rebeca continua. A casa é governada pelo homem. Está aqui. Se a mulher tentar governar, é um desastre. Está fora da Bíblia. Agora, se ela não tem marido, é divorciada, é separada, é viúva, aí a responsabilidade está sobre a cabeça dela. É outra coisa. É outro estudo. Mas sabe qual é o problema do lar dividido? A Bíblia diz que um lar dividido ele não permanece. Um lar dividido ele não vai longe. Um lar dividido ele quebra. Um lar dividido ele afunda. Mas cedo ou mais tarde ele vai afundar. Porque o cara fala uma coisa, a mulher fala outra. O cara fala uma coisa e a mulher fala outra. Ele fica desmoralizado na igreja, desmoralizado para a sociedade, desmoralizado com os filhos dentro de casa, desmoralizado de todo mundo. Onde ele passa, o povo, aquilo ali é um banana. Lá vai o pamonha, o banana, o pamonha, o Zé Ruela, o dominado. Quem manda ali é a mulher. Aquilo ali, ou aqui não tem isso? No Nordeste tem, velho e querido Pernambuco, tem. E faz isso é a mulher. Tira a honra do marido todinho e joga na lama. E o cara fica destruído. É igual o cara quando leva chifre, não é? Ele passa na rua, na padaria, no mercado, o que é que o povo fala para ele?
Fazendeiro! Isaac criou Esaú, Rebeca criou Jacó. Rebeca mostrou para Jacó os segredos de Deus. Pode ler, ela mostrou, ela conversava com ele, ela dizia. Só que mistura as coisas da igreja, as coisas de Deus, que ultrapassa, rapaz. Adiantou de quê? A predileção gera inveja, trapaça, briga, divisão. A maioria dos filhos hoje em dia é brigado. Nunca notou isso não? O filho casa, constitui uma família, briga com outro irmão. Casa, constitui uma família, briga com a irmã. Casa, constitui uma família, briga com o outro. Você vai olhar as famílias, 10 irmãos, todos brigados. Ninguém fala com ninguém. A culpa foi de quem? Dos pais. Educaram errado, educaram mal. Jogaram um filho contra o outro. Jogou a irmã contra o irmão. Jogou o irmão contra a irmã. Pai e mãe que não tem sabedoria, que sai colocando historinha no ouvido do filho, no ouvido da filha, e um vai brigando com o outro. Daqui a pouco está os filhos todos se matando. Culpa da mãe, culpa do pai, que não segura a língua que tem. O casal fica dividido, os filhos perdem o equilíbrio. Esaú é aquele cara que rejeita as promessas de Deus. Claro, Isaac ensinou alguma coisa sobre promessa de Deus, sobre cultuar, sobre igreja, sobre altar, sobre adorar. Não, só queria caça, vai caçar, que o importante nessa vida é comer. O pecado da gula, que vai levar muita gente para o inferno, que é um dos 7 pecados capitais. Gula. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Tudo na vida que a pessoa faz tem que colocar no meio comida. Não. Comida é bom, mas igreja é totalmente diferente disso. Só ensinou o rapaz a matar caça e fazer guisado dele. Sabia cozinhar também, tá? Fazia um guisado como nunca. Um pirão de peixe, pirão de caça, pirão de animais que ele matava. Ele fazia um pirão como nunca, tá? Cozinhava tão bem quanto Jacó. Esse dia ele chegou muito cansado, estava doido para comer uma sopa, um pirão. Desprezava tudo que era de Deus. Culpa de quem? Do pai, filho. Se tivesse ensinado esse menino ser crente, como Abraão ensinou Isaac. Isaac era tão crente que Abraão, ele tinha 25 anos de idade quando Abraão disse: eu vou sacrificar você para Deus. Ele fez o quê? Correu? Esculhambou? Maltratou? Saiu do lugar? Não! Ele tinha 25 anos de idade quando ele disse para o pai: pode me amarrar, e pode cortar, e pode degolar, e pode me dar para o Senhor. Tão crente que ele era, tão bem ensinado que era. Aí na hora de ensinar o filho a ser crente, ele não ensina. Bota só um para caçar. Enquanto Esaú rejeita as promessas de Deus, Jacó abraça as promessas de Deus. Esaú é o favorito do pai. E está escrito: Isaac era conquistado pelo estômago. Isso é um perigo quando a pessoa prioriza estômago. É conquistado pelo estômago. Irmão, usa isso aqui, ó. Não usa o estômago não, ó. Usa a massa cefálica. Se bem que a ciência diz que o segundo cérebro do ser humano é o... Mas use primeiro esse daqui, ó. Jacó era o cozinheiro da mamãe. Com o pai, Isaac fracassou.
muito, viu? Como mãe, Rebeca também errou. Assim como Sara, sua sogra, arrumou um jeitinho para a promessa de nascer Isaac, assim também Rebeca fez um arranjo para acontecer a bênção de Jacó. Rebeca, com isso, toda reação provoca uma ação. E qual foi o castigo na vida de Rebeca? Por ela ter dado um jeitinho de roubar a bênção do irmão mais velho, do filho mais velho. Ela morre e não vê Jacó mais. Quando Jacó volta, Rebeca já está enterrada. Toda mãe, quando está na beira da morte, ela chama o filho que ama, sim ou não? Sim. Toda mãe, todo pai. Toda mãe, quando está na beira da morte, ela chama o filho que ama, ela chama o que ama. Imagine Rebeca morrendo. Gritou muito o nome de Jacó, sim ou não? Mas ele não estava ali. Todo pecado tem a sua consequência. Quem tem promessa de Deus não precisa pular etapas. Quem tem promessa de Deus não precisa puxar tapete de ninguém. Quem tem promessa de Deus não precisa vender seus irmãos. Quem tem promessa de Deus não precisa rebelar contra seus líderes. Quem tem promessa de Deus não precisa criar motim. Quem tem promessa de Deus não precisa promover grupinhos. Quem tem promessa de Deus é só obedecer e crer e deixar acontecer. Obedeça, creia e deixa acontecer, meu irmão. Obedeça, creia e deixa acontecer, minha irmã. Quem tem promessa de Deus, fique sossegado, fique tranquilo, que o milagre vai acontecer. Você não precisa vender seu irmão por 20 moedas de prata aos ismaelitas. Você não precisa vender ninguém, falar mal de ninguém, trapacear, inventar mentira, fingir que é assim, fingir que é assado. Não precisa disso. Se você tem promessas, Deus vai cumprir uma a uma. Ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Se ele disse que é teu e ponto final. Aleluia. Aprenda a esperar. Aleluia. Aprenda a esperar para ver. Eu vi um pastor um dia desse, um irmão evangelista, sendo consagrado a pastor. E o pastor presidente perguntou para ele: que idade o irmão tem? 74 anos. Eu tenho 74 anos, meu pastor. Você tem 74 anos, eu tenho 74 anos. E você vai ser consagrado a pastor hoje? Ah, não, pastor. Isso é a promessa. Deus falou para minha mãe que o filho dela, fulano de tal dos Anzóis Pereira, ia ser pastor. Eu nunca quis, meu pastor. Nunca quis. Corri para um canto, corri para outro. E agora Deus me pegou no beco sem saída. E hoje eu quero. Com 74 anos, a cabeça toda branquinha. Não adianta. Você tem promessa? Você vai viver 100 anos até que ela se cumpra. Mas que ela se cumpra, ela se cumpra. Ela não precisa ficar agoniado, não. Criar filhos é uma arte. Os pais falam mal da igreja, os pais falam mal dos pastores. Isso está frente dos filhos. Não precisa você mostrar aos filhos assunto que eles não estão preparados para ouvir. Não deixe seus filhos ouvirem
assuntos pesados, falações, fofoca, isso vai afastá-los da igreja. Quem tira filhos da igreja são os próprios pais. Deixa teu filho amadurecer, para entender o que é de verdade a obra de Deus, porque toda igreja tem problema, tem defeito, tem falha e tem erro. Só não vai ter erro, falha e problema no céu. Nunca, jamais comente alguma coisa negativa da igreja, dos pastores, na frente dos seus filhos, porque eles guardarão aquilo ali no coração e na mente, e aquilo ali eles vão surfar em cima daquilo ali, para se afastar da igreja, desviar da igreja e nunca mais ser crente. Mas o pai e a mãe é burro. Ele entra dentro do carro e começa a falar mal do pastor, mal da pastora, mal da família do pastor, mal da igreja, e os filhos estão só escutando. Escutando. Um dia você pergunta para o menino: vai para a igreja? Não, vou não. Quero mais ser crente não. Já estou de maior, já estou independente, estou cuidando da minha vida, não quero mais ser crente não. Já vivo por conta própria, não quero mais ser crente. Que outro? Vocês mesmos ficam falando aí que pastor não presta, que mulher de pastor é isso, que família de pastor é isso, que pastor, a igreja não presta, olha, eu não quero fazer parte disso, eu vou cuidar da minha vida. Quem desviou? Quem desviou esse rapaz? Quem desviou essa moça? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Os próprios pais. Língua grande. Fala muito. Aí depois você quer filho crente? Lembra do menininho passando a manteiguinha no pão? Deixa que eu abra a porta, pai. Pai, é o pastor, viu? Aquele da congregação lá, o ladrão, que o senhor vai substituir. Não fala nada na frente de criança, não. Ele não tem maturidade. Ele não tem maturidade para absorver as coisas, para processar, para separar. Ele não tem maturidade. Aí você mete o pau na igreja, mete o pau no pastor. Eu pastoreei uma igreja, e um dia eu saí fora da igreja, cumprimentando os irmãos, a mocinha, filha do casal, veio assim, botou o dedo na minha cara, me esculhambou, me chamou de santo. Eu baixei a cabeça. O obreiro que estava do meu lado falou: que é isso mesmo, pastor? Eu digo: deixa a moça, deixa ela quieta, deixa ela desabafar. Ela me esculhambou assim, me consagrou todos os nomes que você pensar e imaginar. Eu baixei a cabeça, entrei no carro e fui embora. Depois o obreiro que estava do meu lado falou: pastor, o que é aquilo ali? Digo: os pais falando mal de mim dentro de casa. A menininha vem e descarrega na cabeça do pastor. E o pastor tem que ter maturidade para não ficar com raiva da menina, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta é contra demônios. É apenas uma moça influenciada pelo pai da língua grande e a mãe da língua grande. A moça não tem culpa de nada. Eu só sinto muito dizer: essa moça está o quê? Desviada. Quem desviou foi o pastor? Quem desviou foi a igreja? Não. Engraçado que o pai fala mal da igreja, mal do pastor, para os filhos, na frente dos filhos, e depois que desvia, ele não coloca a conta na dele. Não foi ele que desviou, não foi a mãe da língua grande que desviou. Quem foi que desviou? O pastor. Coloca na minha conta aqui. Tá bom. Lá em cima nós vamos resolver, né? Porque lá vai ser resolvido tudo. Eu não tenho nada a ver com isso. Amava Esaú porque a caça era do seu gosto. Amor pelo estômago, o pai. Se o pai amava o filho pela caça, veja, o filho vendeu a primogenitura pela... Pegou ou não?
O pai amava o filho pela caça. O filho vendeu a bênção de Deus pela caça. É plantar e colher, meu irmão. Você planta laranja, colhe o quê? Maçã? Não. É laranja mesmo, né? 60 anos Isaac quando nascem os filhos. Sara não conheceu seus netos, Esaú e Jacó. Quando os gêmeos nascem, Isaac tinha 60 anos, Abraão tinha 160 anos, Abraão morreu com 175 anos, no sepultamento estava Ismael e Isaac. Abraão conviveu com seus netos 15 anos. Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. O livro de Hebreus diz que Abraão habitou em tendas com Isaac e Jacó, seu neto. Agora você entende isso? Filho da promessa, Isaac, com uma mulher estéril, entende? Entende, né? Porque aquilo que a gente não entende, a gente aceita pela fé. Aprenda isso. Aquilo que a gente não entende, nós aceitamos pela fé. Por que estéril? Porque o milagre é maior, irmão. 40 a 60 anos, Isaac orou 20 anos para gerar. Abraão, com 75 anos a 100 anos, orou 25 anos para gerar. Então, Abraão orou 25 anos para gerar. Isaac orou 20 anos para gerar. Abraão orou mais 5 anos. Temos a promessa, mas a esterilidade está na nossa frente. Temos que orar e orar. Coisa que não entendemos. Uma das coisas que não entendemos, que eu não vou falar aqui, porque não tem nada a ver com a lição, eu botei, mas o tempo já está estourado, não vou falar. Jacó já era filho da promessa. Ele não dependia de primogenitura de Esaú. Jacó negociou por um prato de sopa, também dando um jeitinho, aprendeu com a mamãe Rebeca a trapacear. Esaú vendeu a primogenitura e a Bíblia o chama de profano. O que é profano? O que é uma pessoa profana? Profano é aquele que não gosta do sagrado, é aquele que não respeita o sagrado, é aquele que não valoriza as coisas de Deus. Amém?